Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos ao Vexa. O episódio de hoje é um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui, porque normalmente eu conto histórias de pessoas que sofreram com trabalhos que foram feitos contra elas. Hoje eu vou contar histórias de pessoas que pagaram para fazer magia para outras pessoas. Pessoas que sentaram na frente de alguém para destruir a vida de outro ser humano. E as três se arrependeram amargamente, porque existe uma lei que tudo que você manda volta para você. E quando um trabalho é feito com maldade, ele quase sempre encontra o caminho de volta para quem pagou por ele. E essas três pessoas se arrependeram do jeito mais doloroso possível. Eu não trago histórias aqui com o intuito de julgar alguém. Eu trago como um alerta. Porque talvez alguém que esteja pensando em fazer uma coisa dessas precisa ouvir o que aconteceu com essas pessoas antes de cometer o mesmo erro. Vamos lá. Mandei separar um casal. Meu nome é Tatiana, tenho 33 anos e paguei para destruir o casamento de um homem que eu achava que era o amor da minha vida. Eu me apaixonei por um homem casado. Sei que já começa errado, mas na época eu me convenci de que ele era minha alma gêmea, que ele só estava naquele casamento por obrigação e que a esposa dele não merecia. A gente teve um caso por alguns meses, mas ele nunca largava a mulher. Sempre voltava para ela, e cada vez que voltava, eu ficava mais desesperada, mais obcecada, mais fora de mim. Foi aí que uma conhecida me indicou uma mulher que resolvia essas coisas. Fui até lá, paguei uma quantia alta, entreguei uma foto do casal e pedi uma coisa só: separar os dois, custe o que custar. A mulher me avisou. Ela me olhou nos olhos e disse: "Você tem certeza? Trabalho de separação mexe com coisas pesadas e o que a gente faz na vida do outro, a gente atrai para nossa vida." Eu, cega de obsessão, disse que tinha certeza absoluta. O trabalho funcionou. Em poucas semanas, o casamento dele desabou. Eles brigavam por tudo, se odiavam e finalmente ele saiu de casa. Eu comemorei, achei que tinha vencido. Mas o homem que veio para mim não era o homem que eu tinha me apaixonado. Ele chegou destruído, amargo, agressivo, incapaz de me amar. A mesma energia de separação que quebrou o casamento dele passou a quebrar a nossa relação. A gente brigava do mesmo jeito que ele brigava com a ex. Era como se eu tivesse chamado para minha vida exatamente aquilo que eu tinha mandado para a vida dele. E não parou nele. Meus próprios relacionamentos começaram a ruir. Eu briguei com a minha mãe, coisa que nunca tinha acontecido. Perdi a amizade de anos, discussões sem sentido. Era como se uma nuvem de separação tivesse baixado sobre a minha vida inteira, afastando todo mundo de mim. Eu fiquei sozinha, completamente sozinha. Ele foi embora depois de um ano de inferno. Minha família se afastou. Eu tinha destruído um casamento e, no processo, destruído a mim mesma. Procurei uma pessoa séria para desfazer. Ela confirmou o que, no fundo, eu já sabia. A energia que eu tinha mandado para ele tinha voltado para mim multiplicada.
Levou meses de trabalho, de limpeza, para minha vida começar a se reorganizar. Hoje eu vivo com essa culpa. Aquela mulher, a esposa dele, nunca me fez nada. E eu destruí a vida dela por obsessão. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria entrado naquela casa e pago por aquilo. Recapitulando, a Tatiane pagou para separar um casal por obsessão e a energia de separação que ela mandou não ficou só na vida do casal. Ela voltou e separou a Tatiane de todo mundo que ela amava. Um detalhe importante é que a própria pessoa que realizou o trabalho avisou ela que o que se faz na vida dos outros, você atrai para sua própria vida. Mas ela ignorou o aviso e ficou sozinha. Exatamente o que ela causou, ela recebeu de volta. Vamos para o próximo relato. Mandei acabar com o meu sócio. Meu nome é Marcelo, tenho 45 anos. E eu paguei para arruinar financeiramente o meu sócio, o homem que tinha construído uma empresa comigo do zero. A gente montou um negócio juntos na base da amizade e da confiança, mas com o tempo a empresa cresceu e a ganância cresceu junto. Eu comecei a achar que ele ganhava demais e que eu fazia mais, que eu merecia tudo para mim. A inveja foi tomando conta. Em vez de conversar, em vez de resolver como adulto, eu procurei um atalho. Alguém me falou de um homem que fazia trabalhos de ruína, de fracasso, e eu fui atrás. Paguei caro. Pedi que a sorte do meu sócio nos negócios acabasse, que ele quebrasse, que ele fosse obrigado a me vender a parte dele por qualquer preço. O homem fez aquele trabalho, me olhou no olho e disse: dinheiro atrai as forças mais perigosas que existem. Você está mexendo com uma coisa que não escolhe lado. Se ela vier, ela leva todo mundo por perto. Eu ignorei. Só queria a empresa toda só para mim. No começo, funcionou. Meu sócio começou a passar por uma sequência de azares absurda. Contratos caíam, clientes sumiam, tudo dava errado para ele. Ele ficou desesperado e eu, por dentro, sorria. Mas aí, a maré de ruína transbordou. Aquele azar não ficou preso só na parte dele. Começou a atingir a empresa inteira. E como a empresa era dos dois, a ruína veio para cima de mim também. Fornecedores cortaram crédito, o banco fechou as portas. Um processo trabalhista que estava adormecido há anos ressurgiu do nada e me consumiu. Em menos de um ano, a empresa que a gente levou uma década para construir virou pó. Meu sócio perdeu tudo, mas eu perdi junto. Perdi a empresa, perdi minhas economias, perdi minha casa, que eu tinha dado como garantia. E o pior, eu perdi a paz. Porque eu sabia que a culpa era minha. Eu tinha chamado a ruína, e a ruína não sabe distinguir sócio de sócio. Ela leva tudo. Meu sócio, até hoje, acha que a gente só teve azar terrível nos negócios. Ele nunca soube que fui eu. E carregar esse segredo é um peso que não sai das minhas costas. Procurei ajuda para limpar a minha vida. E aos poucos estou reconstruindo.
mas nunca mais vou ter o que eu tinha. Por ganância, eu destruí 2 vidas, a dele e a minha. O Marcelo pagou para arruinar o sócio por pura ganância, mas a ruína que ele mandou não tem endereço fixo. Ela pegou a empresa inteira e derrubou os 2 juntos. Vejam que novamente o padrão se repete. Quem fez o trabalho avisou que o dinheiro atrai forças perigosas e que não escolhem lado. E foi exatamente assim. A ruína levou o sócio, mas também levou o Marcelo. E pior do que isso, o Marcelo perdeu tudo e ainda carrega a culpa. O último relato, e talvez o mais assustador. Mandei fazer uma amarração. Meu nome é Priscila, tenho 28 anos e eu paguei para amarrar um homem a mim. Achei que estava comprando amor. Na verdade, eu estava comprando um pesadelo. Eu era apaixonada por um cara que não me dava bola. A gente ficou algumas vezes, mas ele não queria nada sério comigo. Em vez de aceitar, eu me revoltei. Eu queria ele, custasse o que custasse. Procurei uma pessoa que fazia amarração amorosa, paguei, dei o nome dele e uma foto, e pedi o mais forte que existisse. Queria que ele não conseguisse viver sem mim, que pensasse em mim o tempo todo, que fosse meu e de mais ninguém. A pessoa me avisou: a amarração não traz amor, a amarração traz obsessão. E obsessão é uma coisa doente, perigosa. Você tem certeza que quer fazer isso? Eu disse que sim, que era exatamente isso o que eu queria. O trabalho funcionou rápido demais. Em poucas semanas, ele estava aos meus pés. Me ligava o tempo todo, aparecia na minha casa, dizia que não conseguia parar de pensar em mim. No começo, foi tudo que eu sonhei, mas a obsessão não tem freio. Ele passou a me vigiar, queria saber onde eu estava a cada minuto. Ficava furioso quando eu saía com as minhas amigas. Aparecia sem avisar, checava meu celular, me acusava de coisas que eu nunca fiz. O amor que eu tinha comprado virou uma prisão. E quando eu tentei afastar, foi o pior. Ele não aceitava. A mesma amarração que o prendeu a mim o transformou em alguém obcecado, incapaz de me deixar em paz. Eu tinha criado o meu próprio perseguidor. Cheguei a ter medo dele, medo de verdade. Ele batia na minha porta de madrugada, me esperava na saída do trabalho. E a coisa mais assustadora, parte daquela obsessão dele começou a grudar em mim também. Eu me peguei obcecada por ele do mesmo jeito doentio, presa numa relação que eu sabia que estava me destruindo, mas da qual eu não conseguia sair. A amarração tinha prendido nós dois numa teia da qual nenhum dos dois conseguia escapar. Foi minha irmã quem me tirou daquilo. Ela percebeu que algo estava muito errado e me levou quase à força a uma pessoa que trabalha com desfazimento. Quando essa pessoa fez a leitura, ela disse que a amarração era tão forte que estava consumindo a vida dos dois, como um nó que apertava cada vez mais. O desfazimento foi longo e difícil, mas quando terminou, foi como acordar de um transe de meses. Ele, do outro lado, simplesmente perdeu o interesse e sumiu da minha vida.
como se nada tivesse acontecido. Eu quis comprar amor e comprei uma prisão que quase custou a minha sanidade. Amor de verdade não se amarra, e o que se amarra aprisiona quem amarra também. A Priscila pagou para amarrar um homem, achando que estava comprando o amor dele, quando na verdade ela comprou um perseguidor. E pior que isso, a obsessão que ela mandou para ele grudou nela também e prendeu os dois numa teia doentia. E aqui está a lição das 3 histórias de hoje. E eu quero que vocês guardem isso. A magia, feita com maldade, não tem um alvo fixo. A separação que a Tatiane mandou separou a vida dela inteira. A ruína que o Marcelo pagou derrubou ele junto. E a obsessão que a Priscila comprou aprisionou ela também. Tudo o que a gente envia com maldade no coração encontra o caminho de volta, sempre. É uma lei que não falha. Se você está passando por uma dor, um amor não correspondido, uma inveja, uma vontade de vingança, eu entendo. A dor é real, mas a resposta nunca é destruir a vida da outra pessoa, porque no fim, quem paga a conta mais cara é você. E se você já fez algo assim e se arrependeu, saiba que existe um caminho de volta. As 3 pessoas dessas histórias procuraram ajuda, desfizeram o que elas fizeram e estão reconstruindo as suas vidas. Não é algo que seja fácil, mas é algo possível. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe aqui nos comentários. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso antes de cometer um erro, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E eu te encontro aqui no próximo vídeo.